Posso ficar lá embaixo? Eu faço algumas exigências assim, né? É que eu fico pra lá e pra cá, rapaz. Às vezes eu escorrego. Glória a Deus. Tá ótimo. Alguém do altar aqui já se revelando. Minha gente, bom dia. Eu me sinto literalmente honrado de estar participando dessa grande conferência, que para mim, sempre que eu ouvi falar desde o início, sempre desejei um dia que eu tivesse uma igreja. Eu queria uma conferência bonita como essa, magnífica e poderosa. Muitas pessoas têm tido seu destino transformado através dessa conferência. E estar aqui hoje, para mim, é ver os céus descendo sobre a nossa casa e nos honrando através dessa casa paternal, apostólica, do Emerson e da Cátia. Hoje, eu só não estou completo porque o meu baby não pôde vir. Mas vem cá, Jéssica, minha esposa. Vocês sempre me veem aqui praticamente sozinho. Desde que o nosso milagre aconteceu, Jéssica fez um voto com o Senhor de se dedicar à maternidade. Teve o meu sim, teve o meu amém. E eu tive que aprender a fazer algumas viagens sozinhos, alguns movimentos. Claro, o Senhor está com a gente, mas é tão difícil viajar sozinho. E agora o baby tá crescendo, a sogra está na nossa casa. Eu disse, vamos fazer um Vale Day hoje? Vamos namorar só nós dois hoje. Então, Jéssica é uma mulher incrível, preciosa. Vocês já viram que Deus foi bom comigo, né? Então tá aqui, você quer falar? A mulher do meu coração. Glória a Deus. Mateus. Eu gosto de ser amigo de pastores que não tem boleto mais para pagar, viu, irmão? Que eu arrumo os dois para ele logo. Ô, meu apóstolo, você está aqui. Dá um beijo. Mateus 13, 24. Você tem paciência aí um pouquinho? Estou sabendo que o Senhor tem feito coisas grandiosas nesse lugar, esses dias. Desde o sobrenatural, né? Vocês estão num ritmo muito intenso, muito pesado, corrido. Mas quando a glória de Deus vem, renova a gente, né? Mas eu creio que o Senhor vai te dar mais combustível para você poder suportar até de noite, porque eu sei que o fechamento vai ser em um nível maior. Tem coisas que a sabedoria não está no que a gente fala. A sabedoria está no que a gente vive, está no que a gente manifesta. Tem muita gente buscando homens para ouvir palavras de sabedoria. Só que Salomão, ele não fala que a sabedoria se ouve. Lá no livro de Reis diz que a sabedoria se vê. Então a sabedoria não é para ouvir, a sabedoria é para ver. Não adianta eu ter muita palavra bonita de sabedoria se na minha vida por trás você não vai ver a manifestação dela. Então eu tenho certeza que o testemunho das experiências que o pastor Djalma Toledo, um homem que a gente chorou junto, não só eu, mas o pastor Emerson e toda a nossa equipe, para que o Senhor desse a ele mais uma chance. Senhor, não leve ele não, Senhor. Esse homem ainda tem muita coisa para contribuir aqui com a gente. É um paizão querido, é um apóstolo. E eu tenho certeza que hoje de noite esse homem não vai precisar nem abrir a boca. Os céus vão descer sobre essa casa. Se eu fosse você, saindo daqui, eu ligava para 5 ou 6 pessoas, convidando, porque eu creio, eu quero declarar que milagres vão acontecer hoje à noite.
vai descer sobre esse lugar uma unção de cura poderosa nesse lugar. 24 de Mateus 13 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, o quê? Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também quem? O joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ou seja, quem que plantou? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. O inimigo fez isso. Só até aqui. Estás pronto? Aperte o cinto aí um pouquinho. Você está pronto mesmo para essa conversa? É uma conversa séria que eu vou ter com vocês aqui hoje. Estamos encerrando mais um ano. Foi um ano assim que eu só posso olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado. Foi um ano magnífico, foi um ano extremamente poderoso. Foi um ano assim de muitas conquistas, de muitas vitórias. Mas talvez alguém ou alguns aqui possam dizer: para mim o ano não foi legal. Só que quando você me ouve dizer que o ano foi bom, o ano foi legal, o ano foi de conquista e vitória, talvez você, na sua perspectiva, pensa que só coisas boas aconteceram. Porque nós fomos treinados, nós fomos ensinados a deduzir que só é bom quando coisas boas acontecem. Porque há um grande problema na vida de muitas pessoas dentro do nosso arraial. E qual que é o problema? O problema chama-se perspectiva. É um problema de perspectiva. Quando nós não nos permitimos, Deus, corrigir nossas perspectivas, a gente vai caminhar tendo impressões erradas das coisas certas e tendo impressões certas das coisas erradas. Como, por exemplo, vamos julgar que coisas boas é Deus e coisas ruins é o diabo. E quando a gente corrige a nossa perspectiva em Deus, a gente passa a ter uma outra visão das coisas, uma outra visão da vida. E qual que é a visão? É que nós estamos na mão de Deus. Eu vou repetir. A perspectiva correta é: estamos na mão de Deus. Então, coisas boas quem faz? E ruins? Olha para o teu irmão e diga assim: esse foi um ano maravilhoso. Mesmo com coisas. Amém? Então o Senhor quer corrigir nossa perspectiva nessa manhã. Eu estou tentando achar o acesso para poder aplicar a injeção. Mas... já eu acho. Então preste atenção numa coisa. Essa é uma parábola que todos vocês já ouviram, já leram, já pregaram ou já se relacionaram com ela. Mas antes de a gente entrar nessa parábola, eu quero pensar uma coisa com você. Em Gênesis, a primeira coisa que Deus cria é a luz. Qual é a primeira coisa que Deus cria? Se você ver no versículo 3, a primeira coisa que Ele cria é a luz. Só que se você olhar, abra aí Gênesis capítulo 1. Vem comigo. A primeira coisa que Deus cria no versículo 3 é a luz. Mas veja o versículo 13. Põe aqui o 13. 1:13. Houve o quê? Em qual dia?
Tá, mas Deus não criou a luz no primeiro dia? E por que só teve tarde e manhã no terceiro dia? Deus criou duas luzes? Fique aqui comigo, não saia daqui. O que eu quero destacar com você nesse ponto? É que, literalmente, a luz do primeiro dia é diferente dessa luz do terceiro dia. E qual que é a diferença? É que a intenção da primeira luz não é fazer separação entre dia e noite. A intenção da primeira luz é trazer a revelação. Diga revelação. Lembra quando Jesus disse em João, ele disse, sabe quando em João está escrito assim, e no princípio era quem? Então esse verbo é a luz. Então, quem é que se manifesta no primeiro dia aqui? Cristo, diga Cristo. Por quê? Porque Ele é a revelação do Pai. Ele é a revelação de Deus. Então, se você observar, o propósito dessa luz do versículo 3, primária, é trazer a permissão para a gente compreender as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. Por quê? Porque não existe revelação sem a luz. Toda a revelação de Deus só pode ser autorizada por meio da luz. Deus não manifesta as suas revelações em trevas. É necessário estar em um ambiente de luz. Só que assim, eu não sei se você se lembra. Você lembra da época isso é da época do Emerson. Eu estudei, por isso que eu sei. Das máquinas fotográficas. Antigamente não era tirar uma foto, vamos tirar vamos tirar um retrato. Não era assim? Aí tinha um rolinho de filme dentro daquela câmera gigante, que a gente colocava e tirava um monte de foto. Depois tirava aquele rolinho de filme e cobria. Porque não podia receber a luz. E aí o que acontecia? Ia para um lugar, se submetia a um processo químico, e aí quando colocava sobre a água, aí acendia a luz. Aí o que a luz fazia? Revelava. Só que naquela época, diferente de hoje, que a gente faz um selfie e diz, não está legal o cabelo, apaga, vamos fazer outra. Naquela época saiu o que era. É por isso que tem muita gente que quando a gente vai visitar, que pede para ver fotos, não mostra. Por quê? Porque naquela época saía o que era, não tinha como enfeitar. Não tinha como passar no Photoshop primeiro para depois revelar. E tinha uma luz vermelha que às vezes ficava bem na bolinha do olho. O homem biônico. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que a luz revelava o que era. Então qual que é o propósito de Deus ter feito primeiro a luz? Para revelar o que é. Ele quer manifestar toda a verdade plena. Esse é o problema dos nossos dias. Essa geração tem dificuldade de se relacionar com a verdade revelada de maneira plena. Nós estamos diante de uma geração que quer se relacionar com a verdade parcial ou com a verdade condicional. É uma geração que a gente está assistindo, que a gente está vendo e está se angustiando. Uma geração relativista. Isso é relativo. Está escrito, mas isso é relativo. Está escrito, mas talvez era só para aquele tempo. Está escrito, mas talvez era só para aquele povo. Está escrito, mas talvez não. Nós estamos vivendo um cenário no qual as pessoas estão tendo dificuldades de receberem a revelação plena
Só que quando a luz se manifesta, não adianta pôr maquiagem. Ela vai revelar o que é e não o que está maquiado. É por isso que eles entravam no quarto escuro, que representa as trevas, e acendia a luz. Todo mundo está aqui? Deixa eu te explicar. Quando Deus criou o homem e jogou ele no jardim, era necessário que esse homem o conhecesse. Portanto, Deus cria a luz. Para quê? Para que Adão pudesse ter a revelação de quem era Deus. Para quê? Para ele poder também se conhecer. Porque era assim, a revelação que o homem tinha de Deus o tornava conhecedor de quem ele era. Então por que a luz é importante? Porque a luz, quando Deus criou, ela tinha um propósito: revelá-lo para que o homem pudesse se conhecer. Vou repetir. Era Deus se manifestar sobre quem ele era, para que o homem pudesse se ver. Está todo mundo aqui, gente? Estou preparando o ambiente para eu falar o que eu vim falar. Mas escute. A luz também teve uma outra função. A primeira era trazer a revelação, era trazer clareza sobre aquilo que estava oculto em Deus. Ele trouxe a revelação. Agora Adão se relaciona com Deus como seu pai. Ok? Segunda função da luz. Agora ele diz, depois de ter criado a luz: e fez Deus separação entre luz e trevas. Então qual que é o propósito da luz? Separar o que é trevas do que é luz. É simples. Só que assim, as trevas só podem exercer a sua função até o surgimento da luz. É assim, ó. Não existe lugar difícil, ruim. Existem lugares que a luz não entrou. Pastor, minha cidade é difícil, minha igreja é difícil. Eu estou tão acostumado a falar para pastores que eu estou achando que eu estou falando para pastores. Eu estou falando para líderes, estou falando para homens que são sacerdotais, que têm a sua casa como sua primeira igreja. Vamos entender assim então. Ah, pastor, está umas trevas lá em casa. Hã? As trevas só exercem poder em um lugar que não tem luz. Está começando a entender alguma coisa? Então caminho, eu vou ser bem calmo com você hoje. Preste atenção. Então eu quero te fazer uma pergunta: qual que é o verdadeiro propósito das trevas? Se o propósito da luz é revelar, qual que é o propósito das trevas? Então, se o propósito da luz é trazer conhecimento, o propósito das trevas é o quê? É ocultar, é cegar. Vamos, me ajude? É esconder. O que mais? É apagar, tira o brilho. Se o propósito da luz é te fazer conhecer, é te fazer entender, o propósito das trevas é o quê? Bloquear você não entender. Portanto, entenda, Efésios 1, 17 e 18. Põe aqui. Bora construir. Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? No pleno conhecimento, não é das coisas, é dele. Próximo. Para quê?
Iluminados os olhos do vosso coração. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra coração aqui no grego? Mente. Diga mente. Porque coração tem olhos, gente. Então ele não está falando desse órgão do nosso corpo humano que fica localizado aqui do lado esquerdo do peito. Aqui ele está dizendo iluminado, ou trazida a revelação, trazida a luz aos olhos da vossa mente. Para quê? Saber qual é a esperança, qual é o seu chamamento, qual é a riqueza da glória, qual é a herança dos santos. Compreendeu até aqui? Então deixa eu traduzir. É mais ou menos assim, ó. Todos nós aqui fomos chamados por Deus. E se fomos chamados por Deus, nós temos uma missão. E se temos uma missão, Deus jamais vai nos enviar para uma missão se Ele não nos dá o conhecimento do lugar que Ele está nos enviando para a gente saber como operar ali. Só que assim, Deus vai te dar a justa medida para o lugar que você está. Por exemplo, Moisés, vai lá e diga a Faraó que eu sou o que sou. Aí Moisés olhou assim, hã? Você está mandando tirar o povo, eu só vou dizer isso? Aí o Senhor assim, por que Deus só disse para ele, diga, eu sou o que sou? Ou seja, por que Deus só está dando essa ferramenta para Moisés? Porque para cada coisa que o Senhor nos envia a fazer, requer um conhecimento específico que nos habilita a fazer aquilo que Ele está nos enviando fazer. Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu estou te dando o recurso necessário que você precisa para isso que você vai fazer. Porque na cabeça de Moisés era tipo assim, cadê as tropas? Cadê o exército? Cadê os cavalos, cavaleiros, os guerreiros, os valentes? E Deus está dizendo assim, para essa missão que eu estou te enviando, a única coisa que você precisa é carregar a palavra do meu nome. Eu sou o que sou, isso te basta. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Trevas e luz não são opostos iguais. Trevas é uma coisa, luz é outra. Portanto, não são iguais, opostos. A luz sempre vai o quê? Prevalecer sobre as trevas. Mas a minha pergunta é, qual que é o propósito das trevas? Gente, eu não vim falar de trevas, eu vim falar de coisa boa. Mas eu preciso entender algo com você. Até que você entenda isso, eu não vou poder entrar no texto. Preste atenção. Qual que é o propósito das trevas? Por que Deus criou as trevas? Vamos lá? Judas 1,6, põe aqui. E há anjos que não guardaram o seu... O quê? Olha para quem está ao seu lado e diga assim, você sabia que Deus te fez original? Agora diga para ele assim, você sabia que você pode se desviar da sua originalidade? Não é sobre funcionar, tá, gente? É sobre ser original. É por isso que o tema dessa conferência qual é? É o tema, mas qual que é o nome da conferência? Então, isso nos arremete a algo muito importante. A nossa maior preocupação não é te ativar para você fazer coisas. O maior propósito dessa conferência é levar você para a sua originalidade. Mas a pergunta é, para que servem as trevas? Anjos que perderam seu estado, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O seu próprio quê? Diga geografia, território.
Diga lugar. Ele tem guardado sob. Tem o quê? Guardado sob trevas. Aí ele diz assim: em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então pense comigo. Anjos que não guardaram posição, a sua posição. Anjos que foram criados para uma missão. Anjos que foram feitos para cumprir um plano, um propósito, não vigiaram e não guardaram a sua original posição. O que acontece com eles? Eles perdem aquele lugar. E agora eles vão ser guardados em um lugar de obscuridade, de trevas. Só que assim, o que é uma prisão? Você nunca parou para pensar, o que é uma prisão? Sabe o que é uma prisão? Prisão é assim, você está vivo, você se movimenta, sim ou não? Só que você está sob limite. O que é uma prisão? Uma prisão é um lugar aonde a gente pode respirar, pode viver, pode se movimentar, mas não pode avançar. Você vai entender onde eu quero chegar. É uma caminhada, mas nós vamos chegar. Vamos dar uma pernada aqui agora. Escute, o que é uma prisão? É um lugar limitado. E sabe qual que é o maior engano que a gente vive? É que porque agora a gente é crente, congrega numa igreja boa e tem um bom pastor pregando uma boa palavra, a gente acha que porque está nesse ambiente não é possível a gente estar preso. Porque o cenário é exatamente esse. Os céus abertos e liberados para tocar pessoas na sua originalidade. Elas não estão na sua originalidade, elas estão presas em alguma coisa. Deus está propondo um avanço, mas elas estão limitadas em suas prisões. Deus está propondo crescimento, mas elas estão aprisionadas em seus limites. Você está aqui, gente? Então eu pergunto uma coisa a você: quanto poder tem o diabo? Qual é o poder do diabo? É uma outra coisa que a gente precisa deixar muito claro para a igreja. Qual o poder do diabo? Porque às vezes eu estou vendo gente atribuindo poderes ao diabo que Deus não deu. E aí o diabo olha assim e diz: uau, eu nem precisei brigar por isso, ele já me deu o poder, então. Você acha que não é assim? Mas a pergunta para a gente acertar esse ponto, e o diabo nunca mais te enganar, é: quanto poder tem o diabo? Então calcule comigo uma coisa: se Deus criou a luz, e é a luz que traz o conhecimento, então as trevas é o contrário. Se a luz traz conhecimento, as trevas traz o quê? Ignorância. Qual que é o oposto de luz? Qual que é igual a luz? Conhecimento. Qual que é igual a trevas? Então, o oposto de conhecimento é o quê? Ignorância. Tem muita gente dentro da igreja debaixo do governo das trevas. Alô? Por quê? Porque persistem em viver em um estado de ignorância. É tipo assim, ó, se a gente observar, a ordem de Deus para esses anjos foi: como vocês se desviaram do seu estado original, eu vou precisar criar uma jurisdição, um território de ignorância para vocês não conhecerem todo o meu plano eterno. Vou repetir. Quando Deus
Deus viu esses anjos perdendo a sua originalidade, Deus precisou criar um território para eles. Qual? As trevas. E o que Deus está tentando mostrar com isso? Que eles estão vivos, eles se movimentam, eles respiram, eles falam, eles conversam, eles têm toda uma movimentação. Porém, estão impedidos de conhecer um plano maior. Não. Depois, se você ler em casa Hebreus capítulo 5, versículo 11, ou é 6, 11. Ele diz assim, o autor, ele escreve a igreja da Judéia. Ele escreve aos cristãos judeus convertidos. O que ele diz? Ele diz assim, tenho muitas coisas difíceis de explicar, mas eu não posso dizer mais para vocês. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Você sabe o que é tardio em ouvir? É que existe uma ignorância tal na mentalidade da igreja, que a gente não pode nem revelar o que Deus está trazendo de novo para esses dias, para a gente que está vivendo um estado de ignorância mental. E aqui está a grande discrepância desses dias. É que quem está chegando hoje, improvável, que você não acredita, não aposta, está se jogando com tudo para entender o que Deus tem para esses dias. E Deus está permitindo eles conhecerem o que muitos crentes de 20 e 30 anos que está na igreja não conheceu ainda. Por quê? Porque você se prendeu à religião, você se prendeu à denominação, você se prendeu à estrutura, você se prendeu à plataforma. Você não abriu a mente para entender que Deus é um Deus de coisas novas, de coisas maiores. Deixa eu te explicar isso. É assim, tudo que a gente resiste a entender sobre a verdade de Deus, isso vai liberar dentro de nós um espaço, um território, para que o inimigo plante as suas sementes. Vou repetir. Sabe quando o pastor vem aqui e ministra uma verdade que às vezes é dura, e você se fecha e diz, não é para mim. Isso é ignorância. Isso são as trevas que estão te limitando você se conectar com aquela palavra, para você poder conhecer o que Deus tem por trás dela. Aí o que o diabo percebe? Ele fica só te assistindo. Se ele rejeitar, ele vai preservar as trevas. Se ele rejeitar, ele vai preservar a ignorância. E se ele preservar a ignorância, eu vou ter poder de entrar e plantar a minha semente. Quem está me entendendo? Agora vamos entrar na parábola? Pois bem, o que a parábola diz? A parábola diz que um dono de um campo foi lá e plantou o trigo, sua semente de trigo. Só que a Bíblia, lá no texto, não diz que foi esse homem que voltou a dormir. Diz que os homens. Ora, se só foi um que plantou, singular, por que diz os homens, plural, foram dormir? Observe, isso aqui é uma parábola. Isso aqui não é um fato. Isso é uma parábola. É um exemplo de um elemento natural que quer explicar um elemento espiritual. Amém? Quem é o dono do campo? O Pai, diga. Deus, Pai. Ele é o dono do campo. Quem, pois, é o campo? Só lê Mateus 13, ele vai falar que ele plantou, o semeador saiu para semear por a terra com espinhos, a terra com rochas, a beira do caminho. Ele está falando do coração do homem. Então o que é o terreno? Se o homem é Deus, o terreno somos nós, o que é a semente? A palavra, o evangelho. Só que ele diz o seguinte, os homens, aí volta de novo para a gente, foram dormir. Foram dormir.
recebeu a semente no campo, mas foi. Só que assim, a pergunta que eu quero fazer não é se eles vigiaram, não é se eles oraram. A pergunta aqui é outra. Qual, pastor? A pergunta é: com qual liberdade e ousadia esse inimigo entrou no terreno daquele homem para plantar o joio? Quem o autorizou? Você nunca parou para pensar? Quem deu essa permissão? Desse inimigo se sentir no direito de entrar e plantar como se o terreno fosse dele. Com qual direito ele fez isso? O texto diz: os homens estavam. O que é esse dormir, biblicamente falando? Quando você dorme, quando a gente dorme, a gente entra no estado de morte. É um estado no qual a gente não tem ciência de absolutamente nada. É por isso que Paulo compara a morte com o sono. Ele diz: ele virá no último dia e os que dormem ressuscitarão. Então ele está comparando os que morreram a quem está. Então, quando ele diz assim, quando o texto diz assim, que o inimigo entrou no terreno desse homem, o que ele fez? Ele plantou. Agora a pergunta é: com qual direito? Quem autorizou? Quem chamou esse homem? Aí quando os servos do dono desse terreno acordam, que vão no campo, eles percebem: ora, plantaram um joio. Aí eles voltam para o seu senhor. E qual é a pergunta? O senhor não plantou uma semente boa? Quem plantou o joio? Eles ficam extasiados e assustados. Por quê? Porque eles querem saber quem teve essa ousadia de entrar ali e plantar uma coisa diferente. Então a pergunta é: quem plantou? Com que autoridade? Por que plantou? Simples. Aonde há trevas, há um território liberado que dá direito legal para o inimigo acessar e plantar o que ele quiser. É por isso que Paulo ele diz assim, ó: não deis o quê? Lugar ao diabo. Ora, o que é isso? Não deis lugar. É você estar num lugar e você sai do lugar e o diabo vem e ocupa o seu lugar. Não, ele está dizendo o seguinte, ó: o único lugar que o diabo pode ocupar é a ignorância. Vou repetir. O diabo não tem lugar. Diga: o diabo não tem lugar. Mas por que ele entrou e plantou? Ou por que ele entra e planta? Porque é dado a ele o quê? Um lugar. E quando é que a gente dá lugar ao diabo? Quando eu me fecho para as verdades de Deus e preservo a minha ignorância. Olha para o teu irmão e pergunta assim: você está aberto às verdades de Deus ou você está escolhendo o que você quer? Bora avançar, veja. Pensa comigo a tentação lá no Éden. Qual foi a intenção da pergunta da serpente? Por que vocês não comem? Não, porque Deus disse. Ó, Deus o quê? O homem sabia o que Deus disse ou não? Preste atenção. O homem sabia o que Deus disse. Mas o que o diabo pergunta? O que ele te disse?
Não, que certamente, se a gente comer dessa árvore, a gente vai... Aí o diabo, não, você não está entendendo. Não foi isso que ele quis dizer. Não. Porque como é que você vai morrer comendo um fruto? Não morre. A questão é que em vida, você vai conhecer o que Deus sabe. É por isso que ele não quer que você coma. Para você não conhecer o que ele conhece. Para você não saber o que ele sabe. Aí a mulher, entendi agora. Escute. Qual foi a estratégia do diabo? Primeiro eu vou te provar para saber se você sabe o que Deus disse para você. Está aqui comigo ou não? Se ele descobre que você sabe o que Deus disse para você, ele vai usar outra estratégia. E qual que é outra estratégia? Agora eu vou lançar uma outra proposta parecida com a que Deus fez, para ver se ele se encanta mais, abre mão do que Deus disse para ele, para abraçar a minha mentira disfarçada de verdade. Mas sabe qual é o cenário que eu estou vendo hoje? 2. Primeiro, muita gente dentro da igreja que não sabe o que Deus disse para elas. O território de ignorância já está aberto. Aí o que é que o inimigo fez? Planta o joio. Aí são pessoas que estão vivendo em um ambiente de conquista e vitória, mas vivem uma vida limitada. São homens que estão perto de um homem próspero que vive vitórias e conquistas grandiosas, e a pessoa tem uma vida limitada. Aí espera que ele tenha um sentimento de culpa, porque ele vive folgadamente na presença de Deus para desfrutar de todos os benefícios que esse território geográfico que Deus deu para ele viver. Ele vive plenamente, que não vive e fica chateado. Por que ele tem isso, vive isso, anda assim, e eu vivo assim essa vida? Simples. O que Deus está fazendo na vida desse homem não foi só para esse homem que Deus propôs. Ele propôs para todo que crê. Todo que crê. Não, você não está entendendo. É por isso que você não pode ter sentimento de culpa. Porque alguns escolheram andar na ignorância e não vive e desfruta aquilo que Deus está te permitindo de viver e desfrutar. Alô? Eu acho que vocês não estão gostando dessa conversa. Aí Adão e Eva comem. Quando comem, a serpente, dá no pé. Porque foi isso, o inimigo plantou e fez o quê? Foi embora. A serpente falou e o quê? Foi embora, vazou. Porque essa é a mesma ação do movimento das trevas. Planta e vai embora. Agora escute. Aí lá vem Deus. Adão, onde é que você está, rapaz? Cadê você? Aí ele disse, olha, tive medo de ti quando vi você entrando. Vi que estava nu e me escondi. Agora, olha o que é que Deus pergunta para Adão. Deus pergunta assim. Deus não pergunta, o que foi que você fez, cara? Qual foi a pergunta? Quem te disse isso? Entendeu? Por que Deus pergunta, quem te disse? Essa pergunta tem uma intenção. Qual a intenção? Você já trocou, Adão, o que eu te disse pelo que as trevas estão te dizendo? Tipo assim, Adão, eu não esperava que você ia ser tão fraco assim, de pegar a minha verdade que eu disse e plantei dentro de você, e agora você está trocando pelas mentiras sutis do diabo? Pergunta para o irmão do teu lado assim, você está na verdade que Deus te disse ou você está negociando essa verdade? Então escute,
Para que serve a revelação? Para que serve a luz? Para ser uma provisão, um recurso que a gente vai precisar para conhecer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É tipo assim, você precisa compreender. A passagem de um ano para o outro não é a virada da data no calendário apenas. A passagem de um ano para o outro é uma virada de um ciclo para o outro. E o que eu e você precisamos fazer antes que acabe esse ano? Me revela, Pai, do teu conhecimento, o que eu preciso para o ano de 2025. Qual é a tua palavra para esse novo ano? Qual é a tua verdade para esse novo momento? Não. Tem gente fazendo checklist para pedir para Deus cumprir coisas que você quer que aconteçam. Só que a dinâmica do reino do Espírito é diferente. Você não faz uma lista de supermercado para trazer para Deus realizar. Você pergunta para Ele antes de virar o novo ciclo: Pai, qual é a tua palavra para esse novo ciclo? Qual é a tua verdade para esse novo momento? Qual é a luz que o Senhor quer clarear no meu entendimento para esse novo momento? Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo o diabo usando as suas formas de nos afrontar. Com essa fala: você não sabe, porque você não sabe o que Deus tem para você em 2025? Então se prepare. Eu vou começar a plantar o joio. E aí tem muita gente baixando a cabeça, baixando a guarda. Por quê? Por que tem muita gente baixando a guarda? Porque não conhece a verdade de Deus sobre ele. Escute, eu não vim pregar uma mensagem para empolgar o teu coração e você sair daqui dizendo: uau, que palavra que me tira do chão e me leva para o céu. Não, eu quero pregar uma palavra que te conecte ao coração do Pai. Escute. Pergunta para você mesmo agora: Senhor, para essa nova jurisdição, eu já sei o que eu preciso saber sobre ela? A coisa mais poderosa na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é entrar em novas jurisdições, sabendo o que Deus disse para ele. Porque assim, o que vai acontecer não altera o que Deus disse. Quando você entra em novas jurisdições sem saber o que Deus te disse, sem uma palavra de Deus para aquela estação, para aquela jurisdição, na primeira dificuldade você quer voltar para a anterior. Foi o que aconteceu com o povo quando sai do Egito. Deus deu uma palavra: tem uma terra para vocês. Mas na primeira dificuldade, qual foi o primeiro pensamento deles? Normalmente é assim que acontece com a gente. Quando você não se apega com toda a verdade que Deus está falando para você, para o teu futuro, você quer voltar para o teu passado. E essa é a realidade da vida de muita gente. Deus está apontando o futuro, mas elas estão olhando para o passado. Por quê? Porque ela não se apegou com a luz da verdade de Deus para o seu futuro. Eu vou perguntar de novo: você já sabe o que Deus tem para você nessa nova estação que está por vir? Por isso que é importante conhecer o que Deus disse. O que nos faz possuir o território é a convicção do que Deus nos disse. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Quando você tem as verdades de Deus impregnada dentro de você,
quando você tem as verdades de Deus amalgamada com o teu espírito, com a tua alma e com o teu corpo, sai pelos teus poros, aconteça o que acontecer, desabe o mundo, caia canivete, o que for, a verdade de Deus vai ser sempre a verdade que te sustentará, independente da geografia. Escute, a gente precisa se apropriar do que Cristo veio fazer na terra. E o que ele veio fazer na terra? Paulo disse aos Efésios: e ele veio nos transportar, de onde? Do império de onde? Para o reino do Filho do seu amor, a luz. É por isso que o maior movimento da vinda de Cristo na terra foi arrancar de... E o que é sermos arrancados do império das trevas? Tem gente que pensa que é sair da igreja católica e vir para a igreja de crente. Isso é a maneira mais rasa de pensar, sermos arrancados do império das trevas para o reino da luz. Tem gente que pensa porque saiu do candomblé e veio para a igreja de crente, agora ele já saiu das trevas e veio para a luz. Tem muita gente dentro da igreja que ainda continua com a mesma superstição desde a macumba, do candomblé, de onde vivia no espiritismo. Porque não entendeu o que é ser arrancado do reino do império das trevas. Ser arrancado do império das trevas é muito mais do que você mudar de endereço religioso. Ser arrancado do império das trevas é sobre quem domina o que você pensa. Porque império fala de domínio, fala de governo. Ele está dizendo o seguinte: quando as trevas te dominavam, ela governava o que você pensava. E é por isso que você vivia uma vida angustiante, uma vida totalmente governada pelas trevas, e não tinha acesso às verdades de Cristo, às verdades do Evangelho, às verdades de Deus. Sabe o que está escrito em 2 Coríntios 4, eu acho? Coloca aqui. Nos quais o Deus desse século fez o quê? O entendimento. Escute, trevas é um domínio que o inimigo se utiliza para aprender a maneira de pensar das pessoas. Como é isso, pastor? É você ter o benefício conquistado na cruz, de viver plenamente o que ele conquistou, mas você não consegue. Por quê? Porque a mente está bloqueada, está cega para enxergar o que é seu por herança, o que é seu por direito, o que te pertence. Agora veja, isso é muito importante para esse ambiente de guerras que a gente está enfrentando. Preste atenção. O que é ser arrancado do império das trevas para o reino da luz? É assim, ó. Quando o homem vai lutar com o tubarão, ele mergulha lá no fundo do mar para lutar com o tubarão? Por que o homem não faz isso? Porque ali é o território do tubarão. Certamente o homem vai ganhar ou perder. Mas como é que o homem consegue dominar um tubarão? Porque ali é o território. Sabe qual tem sido o nosso problema? A gente quer enfrentar as nossas guerras com o inimigo no território dele. Foi o que Jesus fez quando o diabo disse: transforma essas pedras em pães. Se Jesus vai e faz, Jesus está entrando no território de ignorância, e ali o diabo venceria. Mas quando Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem, sabe o que ele está dizendo aqui? Satanás, aqui não, aqui tem luz, e sobre essa luz você não domina. Não. Quem vai vencer o diabo hoje com a luz de Cristo, do Evangelho na sua mente? Observe, preste atenção.
versículo que estava aí, 2 Coríntios 4:4. E aqui eu vou entrar no ponto que eu quero falar com você. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes o quê? O que é a luz? Entendimento, revelar. De quem? Posso te fazer uma pergunta? Quem é a luz do Evangelho? Cristo. Então qual que é o trabalho das trevas? Vou prender tua mente para você não conhecer quem é Cristo. Agora escute, tem uma intenção. Por que o diabo não quer que a gente ou qualquer pessoa conheça Cristo? Abra aí, põe aqui, Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14. Coloca aí, do versículo 1 em diante. Vai passando. Passa. Tente achar aquele versículo que Jesus, que Filipe pergunta para Jesus assim: mostra-nos o Pai. 8. Volta um versículo. Volta. Aí. Mestre, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Vai vendo. Responderam Jesus: eu sou. Ninguém vai ao. Mais uma vez, ninguém vai ao. Qual que é o alvo aqui? O Pai. Se não por mim. Próximo. Se vós me tivesseis conhecido, conheceria quem também? Desde agora o conheceis e o tendes. Escure aí. Só que mesmo Jesus dizendo tudo isso, olha o que acontece. Replicou-lhe Filipe: rapaz, Jesus acabou de dizer para ele: desde agora você já tendes visto o Pai, porque quem tem a mim. Aí Filipe, no meio daquele movimento de ouvir e ver, andava com Jesus, congregava na mesma igreja de Jesus, comia, viajava, dormia ao lado dele, faz essa pergunta: mostra-nos o... E isso nos basta. Aí Jesus dá a resposta. Qual é a resposta? É uma resposta tipo assim: eu não acredito. E o que é isso? Ele está tipo dizendo assim: irmão, irmã, esse tempo todo que você congrega nesse lugar, que você ouve o Evangelho, que você ouve as Escrituras, e você ainda não sabe quem é o Pai? Olha lá, você não sabe quem é o Pai, Filipe. Há tanto tempo que estou convosco, você ainda não me conheceu. Escute. É possível você congregar numa igreja evangélica e nunca ter conhecido o Pai, porque não conheceu Cristo. Por que o diabo quer cegar o entendimento? Para você não conhecer a Cristo, porque um dia em que você tiver um encontro de verdade com Cristo e o conhecer, sabe o que você vai conhecer também? É por isso que a gente tem um cenário de muita gente que congrega numa igreja cristã evangélica, conheceu a religião e o Deus Todo-Poderoso, mas nunca se encontraram com o Pai.
Pastor, agora você colocou uma confusão na minha cabeça. Mas eu tenho uma vida abençoada. A pergunta que eu te faço é: você vive o que vive porque você tem uma relação com o Pai, ou porque você só aprendeu a se relacionar com o Deus Todo-Poderoso? Porque se relacionar com Deus Todo-Poderoso, é possível que esse Deus Todo-Poderoso também te abençoe, abra a porta, te dê chaves de bênçãos, te dê chaves de vitória. Mas no dia em que as portas se fecharem, no dia em que a dificuldade bater, no dia em que você estiver na cruz, você quer desistir, você quer parar, você quer ir embora. Por quê? Porque você conheceu só o Deus Todo-Poderoso, você nunca se relacionou com o Pai. Agora escute, por que o diabo não quer que a gente conheça Cristo? Porque a gente vai ver o Pai, porque a gente vai se encontrar com o Pai. E sabe o que é que eu vejo e sinto nessa manhã? Que Deus preparou esse momento oportuno para algumas pessoas aqui conhecerem o Pai. Mas por que eu preciso conhecer esse Deus que é Pai? Porque talvez tenhamos um cenário aqui nessa manhã de pessoas que viveram uma realidade trágica de uma má referência do seu pai biológico. Viveram uma realidade triste de aqueles que deveriam representar o Deus paterno, aqueles que deveriam ser a representação e trazer o conhecimento para você como filho de um Deus que é Pai. Foi um péssimo exemplo. Por quê? Porque os pais são a ferramenta que Deus usa para revelar o coração dele paterno. Você não vai conhecer o Deus paterno se primeiro você não viver uma experiência paterna. Pastor, eu tive uma experiência muito triste, muito traumática, muito difícil com os meus pais biológicos. E hoje eu tenho muita dificuldade de conhecer esse Deus que é Pai. Claro, por isso que Deus te trouxe nessa manhã, para você ter um encontro com Cristo de verdade, para encontrar no Cristo o Pai que você precisa, para dar para você o que teu pai biológico não te deu. Deixa eu traduzir isso aqui. Existem traumas que marcam a vida da gente para sempre. E não adianta psicanalista, não adianta psicólogo, não adianta você procurar um profissional da área. Embora são úteis, são necessários para esses dias. Mas tem curas, mas tem feridas que só vão ser saradas e curadas se você se encontrar literalmente com o Pai da eternidade, com o Príncipe da Paz. Escute. Qual é a leitura que eu estou fazendo esses dias? É de muitas pessoas que só se encontraram com Deus Todo-Poderoso, mas ainda não aprenderam a se relacionar com o Pai. E por isso vive uma vida de um evangelho raso. Por quê? Porque quando você só se encontra com Deus Todo-Poderoso, a sua relação é pelo que Ele tem. Mas quando você se relaciona e encontra-se com o Pai, ali tem laços entranháveis de amor. Nós somos laçados pelas suas cordas de amor. Agora não é mais o que Ele tem para me dar, agora está com Ele. Agora não é mais o que Ele pode fazer por mim, agora é viver ao lado dEle. Preste atenção. A minha esposa, ela viveu algumas experiências com seu pai biológico da seguinte maneira. Ela era criança, seu pai ia viajar e dizia para ela assim: escute, quando o papai voltar, vai trazer X brinquedo para você. Ele viajava e voltava e não trazia. Só que ela estava em casa como? Com expectativa de que ele trazia. Só que ele fez isso repetidas vezes. E de todas as promessas que ele fez para ela, ele não cumpriu. Tudo bem, ela não morreu. Mas ela se converteu. Ela se encontrou com o Deus Todo-Poderoso. E agora, quando ela ia ler a Bíblia, ou quando um profeta vinha e dizia para ela: o Senhor está mandando te dizer que vai fazer isso. O que acontecia no seu subconsciente?
as trevas dominavam. Falavam para ela o seguinte: não existe o Deus que é pai que cumpre. A dificuldade dela, na mente dela, era crer no que Deus disse. Por quê? Porque o seu pai biológico, que é a maior representação dos céus na terra, na vida dela, trouxe um trauma. Qual é o trauma? Promessas não se cumprem. E sabe o que é que Deus fez com a gente? Fez uma promessa há 14 anos atrás, de que nós seríamos pais. Tivemos que ficar 12 anos esperando vir a promessa. Para quê? Para Deus tratar os traumas que o seu pai biológico tinha feito nela, aberto feridas nela, de um Deus que não cumpre promessas. Então foram 12 anos Deus mostrando para essa mulher: eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu não sou teu pai biológico, o teu pai biológico não me representou bem, mas eu estou aqui para mostrar para você que embora ele falhou, eu sou um pai que não falha, eu sou um pai que promete e que cumpre. Escute, eu apanhei muito da minha mãe e do meu pai. Se eu errasse, castigo. Se eu errasse, tiro, porrada e bomba. Literalmente. Pau, fio de escapado, o que você imaginar. Eu só vivia todo latanhado de apanhar. Porque minha mãe construiu com meu pai uma imagem dentro de mim. Errou, punição. Errou, castigo. Me converti. Quando eu me converti, diante dos céus, quando eu fechava os olhos, que alguém dizia: tente imaginar Deus na sua mente. Imagina, eu fechava os olhos, eu via um senhor bravo, com uma barbona branca, vestido de branco, com um cajado na mão, esperando eu errar, para poder me arrebentar. O que eu desenvolvi dentro de mim? Um grau de cobrança e exigência para viver corretamente, para não errar, para Deus não me castigar. Só que assim, é bom viver certo, mas não é assim que Deus quer que a gente viva. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga assim: não tenha medo de errar. Eu estou incentivando você a errar? Então deixa eu te explicar o que eu estou tentando te mostrar. O fato de eu me bloquear e de essas trevas dominar a minha mente, de que eu não podia errar, me impedia de acreditar no que podia dar certo. Me impedia de avançar, pastor Emerson. Porque se eu tomasse qualquer decisão, se eu fosse um pouco para frente, eu podia errar. E se eu errasse, Ele ia me castigar. Então o que eu fazia? Não, deixa eu aqui vivendo esse quadradinho certinho. Não, dá um passo. Não, Ele pode me castigar se eu errar. Até o dia que eu me encontrei com o Pai, através de Cristo. Aí sabe o que Ele falou para mim? Tem alguma folha de papel aqui? Chorar, calar, basura. Perfeito. Ele falou para mim assim: meu filho, uma criança que pega uma folha de papel em branco, tipo aqui esqueci o nome dele, Samuel. Mamãe, vou te desenhar. Aí ele te mostra. Você que foi a criança da igreja que fez para Jéssica. Você vai dizer: nossa, meu filho, que mão torta. Nossa, que cabelo feio. Não, essa não é a mamãe. Você é um imprestável, você não sabe desenhar. É assim que você fala? O que é que você diz? E ainda prega na geladeira. Sabe o que Deus falou comigo? Ele disse: meu filho, eu sou teu pai. Você acha que eu não sei que você vai errar? Você acha que eu não sei que você vai cair?
Você acha que eu não sei que você vai cometer equívocos e erros na caminhada? Eu já sei, meu filho. Mas pai, você vai me castigar? Não, meu filho. Uma coisa é você fazer na sua maldade, aí é o diabo na tua vida. Mas você fazer porque estava tentando acertar? Não, meu filho, eu ainda vou colocar assim na eternidade: esse é o meu filho amado. Não. Quantos traumas a gente tem de pessoas dentro da igreja que está há tanto tempo se relacionando com Deus Todo-Poderoso e acha que porque Deus tem dado bênçãos, Deus te dá bênçãos, é porque Ele é bom, Ele é poderoso mesmo. Mas Ele não quer resumir o evangelho dele nisso. Ele quer que eu e você entendamos: tem um Pai dentro do evangelho, tem um Pai dentro dessa estrutura, tem um Pai dentro desse movimento. Não só tem um Deus poderoso, tem um Pai. Escute. Deus vai curar muitas pessoas aqui hoje. Você nunca se perguntou por que Jesus, tendo tantos dias para curar algumas pessoas, por que Ele só curava no sábado? Se tinha uma lei que era proibido curar no sábado, pastor Emerson. Parecia que Ele fazia de propósito. E eu vou te dizer, era. Lembra que tinha uma lei? Você não pode tocar no leproso. Não era assim a lei? Então tinha que ficar a certa distância do leproso. Mateus capítulo 8, Jesus vem descendo do monte. Pregou lá sobre a constituição do reino. O sermão da montanha. Quando ele está descendo, depois de ter falado sobre a constituição do reino, ele desce. Tem um cara lá encostado na pedra. Ele vem, se aproxima. E todo mundo assim: leproso! Joga as latinhas, tinha lata nas roupas, para identificar que ele era o leproso. Aí o leproso se ajoelha. Ele diz assim: os meus pais biológicos me rejeitaram. Os meus amigos me deixaram. Porque eu não pedi ser leproso. Eu não pedi para nascer um leproso. Aí Jesus encosta nele e toca nele. Pera. Jesus tinha poder de falar e ele ser curado, sim ou não? E por que ele, como disse para o centurião, como disse para a mulher cananeia: vai, a tua fé te salvou. Vai, porque o teu servo já está curado. A minha palavra, ela tocou ele lá. Por que Jesus não tocava no leproso com a sua palavra? Por que ele tinha que chegar a tocar nele assim? Deixa eu te explicar isso. Depois que Jesus toca, Jesus se afasta e diz assim: seja curado agora. Por que Jesus já disse seja curado sem precisar tocar, para não escandalizar a religião? Porque ele não está ali como religioso, ele está como um pai. Quando ele abraça e toca, ele está dizendo assim: todos te rejeitaram e te jogaram no lixo, mas eu, como teu pai, estou aqui para dizer: independente da tua doença, eu vou continuar sendo teu pai. Te jogam, te chutam, te rejeitam, mas pai não rejeita. Pode estar cheio de dor e ferida, pai que é pai abraça, cai pra dentro e diz: eu te aceito, eu te recebo de volta. Segura. O Senhor está nos curando aqui nessa manhã. Porque talvez não foi o teu pai biológico que falhou com você. Talvez foi o teu pai espiritual por onde você passou. Foi um pai espiritual que você colocou as suas intimidades ali. Quando eu falo intimidade, eu não estou falando das partes sexuais. Eu estou falando, você colocou teu coração naquela mesa. Você colocou teu coração na mão daquele homem, daquela mulher, seja bispo, pastor, apóstolo, seja lá o que for. Você colocou sua vida ali. Você empenhou teu coração. Você se entregou de verdade. Mas esses homens, eles vilipendiaram você. Eles machucaram. Eles te feriram. Eles te aprisionaram. Eles te amordaçaram. Eles fizeram de mal a pior por você na tua vida. E agora você mudou de igreja. Você está num ambiente de paternidade, mas você não consegue soltar as prisões e trevas da sua mente do que você viveu lá atrás. Porque
Porque agora você tem um lugar que manifesta um Deus que é Pai, mas você ainda vem buscar o Deus que é poderoso. Por quê? Porque a tua mente ainda está presa às campanhas que arrancavam todo o teu dinheiro. Você ainda está preso àqueles sacrifícios de tolo que Deus não aceitava. Mas você ainda continua tentando dar um jeitinho para fazer uma gambiarra, para poder ter o favor de Deus. Você ainda tenta apresentar o teu serviço. Por quê? Porque as rejeições que você viveu no teu antigo ministério trouxe para você esse senso de necessidade de ser aceito. Agora você serve, você trabalha, você faz porque que você quer se sentir aceito. Mas eu vim trazer uma palavra do Pai da eternidade. Lá na cruz, em Cristo, o Pai estava dizendo: você já foi aceito. Não, você não entendeu. Ele está dizendo: independente do que te fizeram, do que te rejeitaram. Sabe o que a Bíblia diz lá em Isaías? Ainda que a mãe que amamenta esqueça-se do seu filho que amamenta, eu todavia não me esqueço de vós. Fica de pé em nome de Jesus. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Você dormiu por um momento, o inimigo plantou o joio na sua ignorância. Mas hoje eu tentei te entregar algo da parte do Teu amor me sara, o teu amor me cura. Você que foi ferido Quando estou contigo, pelos seus pais, não vejo mais na minha cor. O teu amor me sara, sobre o meu ouvido. o teu amor me Você que chegou cura. aqui hoje e palavras que seu pai diz para você que você carrega até hoje, palavras malditas que você não consegue se libertar delas. Essas palavras te mantêm num lugar de prisão, de trevas. Hoje o Senhor quer limpar a tua memória de todas as palavras malditas que foram liberadas. Você que ouviu daquela antiga igreja, pastor, ministério, dizendo para você que você não seria feliz em nenhum outro lugar, que você não daria certo em nenhum outro lugar, sai do seu lugar, vem até aqui também. Eu quero orar por você. Há um manto de paternidade aqui hoje. Me abraça sempre, sempre.
abraça. Cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar na tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou